Olá, bom dia. Aqui é Niel Alves, diretamente da cidade de Itacarabí, norte de Minas Gerais. Eu estou aqui para a gente bater um papo aí sobre Januária, né? A nossa cidade que a gente já fez parte, né? Que Itacarabí já foi parte de Januária. E eu, como cheguei aqui a partir dos anos 60, né? Então, Itacarabí ainda era parte de Januária. E a gente vamos ver um pouco de história, e eu quero mandar um alô aí para o pessoal de Januária, né? Pessoal da região aqui, Manga, Missões, Itacarabí, Matias Cardoso, Jaíba, Montes Claros, né? Que essa região aqui, tudo, né? São Francisco, São Romão, até Barra do Baicuí e até a foz do rio Paracatu. Isso é uma história só, sabe? E a gente vai falar de Januária, a gente vai falar da origem de Januária, através das pessoas que passaram no período, e os índios Itapiraçaba de Januária, não vou falar dos índios daqui da nossa região, os Charquiabá, porque os Charquiabá foram uns índios que eles foram pacíficos, né? Os índios pacíficos com os colonizadores, né? Eu vou falar dos Itapiraçabas e os Caiapós, lá de São Romão, que uma parte não foi a favor da colonização e outra parte foi a favor, né? Então nós vamos levar em consideração isso aí. E, em primeiro lugar, eu quero dar um alô para os meus amigos aí de Januária, né? Aqueles amigos que eu tenho, tempo de colégio agrícola, tempo de uns períodos de faculdade que a gente fez aí no Instituto, né? Aí de Januária, né? E eu quero dar um alô para eles aí, um abraço para todos. E vocês curtem aí a nossa prosa aí, legal aí sobre Januária, né? Então nós vamos falar aí, né? Então, com isso eu já gastei 2 minutos, né? O vídeo é 10 minutos, a gente vai fazendo em parte, ok? Então, a gente se encontra em umas fontes aí que Januária pode ter sido colonizada em 1670 a 1674, né? Pelos bandeirantes Fernando Dias Paz Lemos, né? E outros, né? Matias Cardoso e tal, né? Manuel Borba Gato. Mas o que eu quero dizer para vocês, que tem fonte que fala também de Francisco Brusa Espinosa e o padre Aspicueta Navarro, que ele teve uma expedição aqui na região do Rio Verde Grande, que saiu com uma caravana no período, porque eu quero falar para vocês também, mudando de assunto um pouquinho, que Martim Afonso de Souza, na época do rei Dom João III, o chamado o Piedosa, né? Porque ele andava com um rosário na mão, né? Mas, na verdade, ele era piedoso, mas ele gostava muito de ouro, sabe? Bastante ouro mesmo. Então, ele era meio chegado no ouro. Então, nesse período, foi um período após o Dom Manuel I, que foi o que mandou Pedro Álvares Cabral com as caravelas para as Índias, em busca de especiarias, escolheu ele como sendo uma pessoa
que tinha 32 anos, Pedro Álvares Cabral na época, e isso foi o Dom Manuel, né? E colocou ele com 10 nausas de 250 toneladas e 3 caravelas de 50 toneladas, que passou por aqui, né? Pelo Brasil, devido ao Tratado de Tordesilhas, que era um tratado assim, meio lá e meio cá, sabe? Sem confiança. Então eles procuraram tomar posse logo por causa da Espanha, né? Que já tiveram desavença com a Espanha, né? Então o Pedro Álvares Cabral passou aqui em 1500 e trouxe uma expedição de gente, deixou bastante gente aqui, na época lá, que teve a primeira missa e tal, foi lá vocês sabem disso, né? Desceu na Bahia, em Porto Seguro, e teve o padre Coimbra, que fez a primeira missa. Então isso aí, Pedro Álvares Cabral não veio praticamente para aqui, ele passou aqui em direção às Índias para pegar a especiaria, deixou o pessoal e seguiu com as caravelas para lá, né? Então Pedro Álvares Cabral não veio exclusivamente descobrir o Brasil. Então, depois disso, se passaram o período que consta o período que tinha o Tratado de Tordesilhas, que as pessoas acreditavam que saía um pedaço do Maranhão, passava pelo Rio São Francisco e saía lá perto do Rio Grande do Sul. Então, nesse período. Então, quando o Dom Manuel saiu em 1521, entrou o Dom João III, o Piedosa, né, que andava com Rosário. Ele, então, quando ele descobriu, primeiro ele fez o seguinte: o período pré-colonial se deu um período que ficou sem praticamente nada no Brasil, só se deram em 30 anos. Então, esse Piedosa, ele trouxe o Martim Afonso de Souza, que era um grande homem, que tinha um irmão também, que era tudo policial, era de confiança, era igual o Pedro Álvares Cabral, né? Só que o Pedro Álvares Cabral, ele era dos templários, né? De Jesus, os templários, cavaleiro templário. Então, mas ele acabou naufragando 10 náuseas, né? Só voltaram, não foi 10 náuseas, foi 7, né? E voltaram 6. Então, aí o Dom Manuel, na época, teve a desavença com Pedro Álvares Cabral, que ele acabou morrendo em uma cidadezinha de Santarém, lá em Portugal, aos 50 anos de idade, né? Ele ficou abandonado. Então, depois que o Dom Manuel saiu, entrou o Dom João III, o Piedosa. Então, o Piedosa, o que aconteceu com ele? Ele, quando foi em 1530, já chamado período pré-colonial, aí ele tirou o Afonso de Souza, o Martim Afonso de Souza, de lá da região que ele era governador, de umas províncias na África, tirou ele justamente para cá, porque ele era um cara bom, sabe, de confiança. E aí trouxe ele para cá para fundar as capitanias hereditárias, entendeu? Nós estamos ainda capitanias hereditárias. Então, ele veio e fundou as capitanias hereditárias. Só que ele era um cara esperto, o Martim Afonso de Souza, fundou a capitania do Pernambuco e a de São Vicente, que era São Paulo, juntamente com os holandeses, que tinham dinheiro. Então, por isso que a capitania do Pernambuco e a capitania de São Vicente de São Paulo, né, que é São Paulo hoje, né, foram as que mais produziram, pelos investimentos, porque ele foi esperto, né? Mas ele era de confiança do rei. Então, eu quero falar para vocês que logo também contando tudo, né, a verdade, para não chegar em januário, o Rio São Francisco, quando foi em 1501, o famoso Américo Vespúcio, o que mapeou a América, ele estava mapeando a região aqui, pago pela coroa de Portugal. Então, ele descobriu o Rio São Francisco. Ele descobriu o Rio São Francisco, mais ou menos, no dia 4 de outubro, foi dia 8, uma coisa assim. O Rio São Francisco, mais ou menos nesse período, foi 4 de outubro de 1501. Américo Vespúcio, junto com
Gonçalves Coelho, que é a família Coelho, que está lá em Petrolina, no Pernambuco, que até hoje tem eles lá. E também veio um Andrade Gonçalves, um Andrade Gonçalves junto com eles. Eles descobriram a foz do Rio São Francisco, que subiram até na parte de cima. Subiram para Paulo Afonso, que tinha uma cachoeira. Eles foram até mais ou menos na região de Juazeiro da Bahia, Petrolina para ali, né? Então eu quero falar para vocês, isso foi em 1501. Então lá eles já deixaram gente, colonizaram gente ali, né? Então, como que chamava o Rio São Francisco pelos índios? Existia muito índio. O Rio São Francisco chamava Opará. Opará. Opará significa rio-mar, ou rio que corre para o mar, ou rio que sai no mar. É uma palavra, é tupi-guarani. Então, quando foi em 1543, por aí, 1543 para 1553, houve o seguinte, foi justamente em 1543. A cana estava bastante legal, foi no Pernambuco, e eles necessitavam de mão de obra de gado, essas coisas assim, comida, gado, então aí expandiu. Aí veio uma autorização do Dom João III a Piedosa para o Martim Afonso de Souza, que era de confiança dele, o Martim Afonso de Souza, entendeu? Então, o Martim Afonso de Souza, ele era a pessoa, era o governador geral do Brasil, mas tinha os outros governadores que constavam na época, os outros governadores da época. Então, tinha o governador geral Martim Afonso de Souza, que era o principal de confiança do rei, para resolver todo o problema, e tinha, na época, o Tomé de Souza, que foi de 1549 a 1052, Duarte também foi de 1553 a 1558, o Mendes Sá, que foi de 1559 a 1572, que o Mendes Sá foi justamente o que conseguiu tirar os franceses lá do Rio de Janeiro. Então, aí, vamos parar aí, né? Por aí Salvador, tem um Salvador Corrêa também, que foi em 1600. Então, nós vamos seguir aqui a parte que fala do Rio São Francisco. Então, quando foi que começou, na verdade, quem começou, na verdade, a colonização? Foi o pessoal dos criadores de gado. O Rio São Francisco passou a ser chamado Rio Nilo dos Currais. Então, era a febre de currais. Então, toda a região do Brasil onde tinha rio pequeno, aí o pessoal expandiu, com vaqueiros, esse pessoal e tudo. Então, eu quero falar para vocês, nessa parte agora, que nós vamos passar para outra parte, né? Esse é o primeiro capítulo, que nós vamos falando aqui, que a Sesmaria significa os donatários de terra que recebiam as terras. Então, era considerado como légua. Uma légua de terra, tantas léguas de terra, tantas léguas de largura, tantas léguas de comprimento. Aí era a Sesmaria. Então, começou a receber as Sesmaria. A Sesmaria começou a receber justamente nessa época aí, de 1641, a Sesmaria. Então, os fazendeiros começaram a receber as Sesmaria. A Sesmaria, a primeira Sesmaria se deu na região da Bahia, sobre a Casa Torre. A Casa Torre e a Casa Ponte, né, que era uma capitania de um lado, que era o Rio São Francisco, seguiu. Uma do lado era Pernambuco, capitania de Pernambuco, e a outra era do Rio São Francisco. De um lado do São Francisco era Pernambuco, até sair aqui, ó, de Barra do Baicuí, da Bahia, e a do Pernambuco até sair no Paracatu, lá perto de Pirapora também. Em Januária pertencia à capitania do Pernambuco. Então, quem foi que começou a colonizar? Foi esse pessoal. Então, eu vou falar no segunda parte, foi o Guedes Brito e o Garcia Dallas. Foi o maior produtor que começou da beira do São Francisco, nesse período. Mas, quem vinha com ele? Os padres. Isso foi em 1641.
Então, até na região ali, 1641, eles chegaram até na região assim, mais ou menos de Bom Jesus da Lapa. Bom Jesus da Lapa. Então, cada um recebia 70 léguas de terra. Essas Sés Marias, as primeiras Sés Marias foi essa aí. Depois veio as Sés Marias daqui, da região. A primeira Sés Maria que teve foi ali dos Matias Cardoso, mas lá de cá também teve, desse lado aqui. Então, nós vamos falar no próximo capítulo aí, sobre Januária, mostrando aqui a missão dos padres, que chegou em Januária em 1641. A missão dos padres chegou. Não foi os Matias Cardoso, não foi o Fernando Dias Paz Lemos, então os primeiros chegaram. E eles tiveram um controle bastante amigável com os índios nessa época. Depois, o problema dos índios foi depois. Não foi quem matou os índios, quem eliminou os índios foi a coroa portuguesa, já em 1690 e poucos, com os estradas que estavam no São Romão, e os Matias Cardoso, que já não era Matias Cardoso, já era Januário Cardoso, que eliminou os Icapó, aproveitando a enchente do Rio São Francisco. Segunda parte, nós vamos falar sobre isso aí, tudo direitinho, que nós só fizemos um resumo. Obrigado aí, segue meu canal para vocês verem a história de Januária, que eu vou contar sobre a história de Januária, porque quem primeiro colonizou a região aqui, o primeiro lado colonizado foi o lado do Pernambuco, que tinha mais dinheiro. E o Espinosa veio em 1553 para a região de cá, do lado da Bahia, lado direito do Rio São Francisco. E ele simplesmente ele não podia entrar nessa área de cá. Então vamos ver isso aí. Segue meu canal aí, se inscreve, nós vamos contar a história de Januária todinha. Valeu aí? Segunda parte, nós vamos chegar lá. Ok.